tirando o lucro. E nós vamos ver essa realidade presente na palavra do nosso Deus em aplicação na nossa vida. Que temos em Deus a possibilidade de tirarmos das nossas perdas um lucro. Um lucro. E a pergunta, conforme eu disse para vocês, que certamente vai caminhar com a gente durante toda essa mensagem no decorrer da nossa vida, é: que tipo de investimento nós temos feito na nossa própria existência? Qual tem sido, ou quais têm sido as suas aplicações na sua realidade de vida? Porque é quando nós chegamos num determinado momento da nossa vida que percebemos que a nossa vida está se esvaindo, que a nossa vida está se findando, que a nossa vida está terminando, seja pelo desfalecimento do corpo, ou pelo avançar da nossa idade, que nós olhamos para trás e começamos a analisar e refletir acerca do investimento e da aplicação que nós fizemos no decorrer de toda a nossa vida. E aí a gente olha para trás e a gente percebe: será que a minha vida valeu a pena? Será que a sua vida valeu a pena? Será que os teus investimentos até essa etapa da tua vida, tenha você 10 anos, 30 anos, 50, 70 anos de idade, tendo você a idade que você tem, será que os teus investimentos que você fez em vida até agora valeu a pena? Foram bons investimentos? Qual terá sido o conteúdo da sua aplicação na existência da sua vida, na sua caminhada humana? Foram investimentos que trouxeram para você lucros, ou foram investimentos que até o presente momento só geraram perdas, ônus na sua vida? E é justamente uma etapa de vida que a gente olha para trás, a gente começa a analisar como tem sido a nossa realidade de vida, que a gente começa a ter uma percepção: será que de fato eu tenho encontrado lucro naquilo que eu investi, trabalhei para conquistar? Ou aquilo que eu chamo ou chamava de lucro, na verdade, se desencadeou em perdas? Algo muito interessante acontece nas empresas. Eliana é administradora de empresa, gerente financeira, sabe muito bem como é que é isso. As empresas, na sua decorrência, no exercício anual de uma empresa, na sua parte fiscal, na sua parte de contábil, ela é provida de um balanço. E no final do ano, após o fechamento desse ano, o exercício anual 2011, a empresa, os sócios, os acionistas da empresa, os donos, diretores da empresa, eles buscam um relatório, pegam lá um relatório, e esse relatório, chamado de balanço, o balanço ativo e passivo, não é isso, Eliana? O balanço ativo e passivo, ele vai demonstrar para os sócios, para os acionistas daquela empresa, em uma revelação, um diagnóstico, em uma apresentação, se de fato o investimento feito pelos acionistas, pelos sócios daquela empresa, de fato valeu a pena no decorrer daquele ano. E aí eles vão acompanhar esse relatório, chamado de balanço, o ativo e o passivo, que vai trazer para eles um olhar clínico, vai mostrar resultados, se de fato o investimento valeu a pena. Nós lucramos aqui, porém perdemos aqui. Nós ganhamos aqui, mas tivemos muita perda aqui. E vai mostrar verdadeiramente em dados estatísticos acerca da realidade de tudo quanto se investiu, de tudo quanto verdadeiramente foi proposto pela direção daquela empresa. Se no final das contas eles chegaram com um saldo, um valor de crédito satisfatório, ou valor de contas a pagar, de despesas e outras coisas mais, foi infinitamente maior do que aquilo que de fato a empresa lucrou. Então ela faz, através desse balanço, uma avaliação para que seja um termômetro, uma resposta, um resultado para aqueles que lideram aquela empresa. E no fechamento desse relatório eles vão poder avaliar: valeu a pena então esse investimento? Valeu a pena todo aquele gasto?
Valeu a pena a utilização de tanto capital? E se eles olham para aquele balanço e percebem que as perdas foram maiores do que o lucro, certamente eles vão reposicionar o investimento. Ou eles abandonam aquela caminhada, aquela empreitada comercial, ou eles vão mudar de estratégia. Nós trabalhamos vendendo isso aqui, negociando isso aqui, investindo nisso aqui. Porém, o resultado mostra que nós tivemos mais perdas do que lucro. Então, a partir de agora, ao invés de vender arroz, nós vamos vender feijão. Só para ilustrar, para você poder entender. Ou então, vamos mudar de estratégia. Nós vendíamos em atacado, agora nós vamos vender em avarejo. Fruto da resposta proveniente do balanço. Daquilo que foi de valores recebidos e daquilo que foi de valores perdidos pela empresa. E assim possibilita a esse acionista ou a esse sócio trazer uma reflexão acerca daquilo que ele investiu durante todo o seu ano de trabalho. Isso nos ajuda a entender um pouco a nossa realidade de vida existencial humana, mediante os nossos investimentos. E não só investimentos financeiros, mas investimentos de vida, investimentos na família, investimentos em sonhos, o investimento no concurso, o investimento na saúde e o investimento na vida espiritual. Você precisa saber que você é um ser, um indivíduo que Deus investiu muito em você. Alguém tem dúvida disso? Quantos creem que Deus investiu muito em você? Diga, eu creio. Eu creio. Você vai falar essa palavra para quem está do teu lado. Diga, Deus investiu muito em você. Vai dizer agora para quem está do teu lado, não vacila não, porque Deus investiu muito em você. E como é que Deus investiu muito na gente? Deus ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, pagar um alto preço de vida, para que através do sacrifício de Cristo Jesus, tal investimento que custou a vida do próprio Filho de Deus, trouxesse vida a quem estava morto. A sua empresa humana estava falida. Estamos falando de perdas e lucros, estamos falando de números de cálculos, trabalharemos por essa ótica. A sua empresa de vida estava falida, fracassada. E Deus, para poder levantar a tua empresa de vida, envia o seu filho para morrer em seu lugar. E quando esse filho morre no seu lugar, esse filho ressuscita para fazer com que a sua empresa de vida, de existência, pudesse se recuperar das perdas, da perda final que é a morte, e encontrar vida, esperança, ressurreição em você. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado, Deus, com a realidade daquilo que nós temos feito com investimento de graça, de amor, de bondade, de perdão e de misericórdia que Deus deliberou sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo ele tem o cuidado de escrever endereçando esta palavra ao meu coração, ao teu coração, onde ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda, considerei como perda, enxerguei tal fato como perda. Como perda. Porque no determinado momento da vida ele percebe que aquilo que antes, outrora, ele atribuía como ganho, hoje ele enxerga que aquilo que ele, por outrora, pensou ser ganho, pensou ser um bom investimento, hoje ele vê que não é. Hoje ele percebe, o apóstolo Paulo nesse momento, aponta que o maior investimento da vida dele não estava nas coisas. Que o maior investimento da vida dele não estava nesse mundo, mas que o maior investimento dele estava na pessoa de Cristo Jesus. Ele diz: quando eu entendi isso, considerei
tudo aquilo que eu achava que era ganho como perda. Todas aquelas coisas que antes me movia, me impulsionava, para mim são perdas, porque eu encontrei lucro na vida com Jesus. E ele vai para o versículo 8 e ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Então ele está colocando que para a sua vida o verdadeiro valor está nos princípios do reino, igreja. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que na verdade aquilo que impulsiona, que pulsa em seu coração, não são as conquistas materiais, não são as conquistas desse mundo, mas são as conquistas espirituais. Porque ele entende que o valor inestimável e incalculável são os valores do reino de Deus. Porque são valores que permanecem para sempre. São aplicações que permanecem para sempre. É o investimento não de uma durabilidade de tempo, é o investimento para toda a vida, de eternidade em eternidade. Ele diz: eu considero então tudo como perda. E para mim o lucro é Jesus Cristo. Para mim o lucro é Jesus Cristo. Interessante é saber que existem pessoas à nossa volta que, ao contrário, é o oposto, ou são opostas ao pensamento de Paulo. Olham para a realidade da vida humana como uma oportunidade de ganhar, trabalhar. Hoje eu vi uma figura de forma rápida, ainda pela manhã no Facebook, eu achei bem interessante, só que eu estou esquecendo um pouco da frase, mas como no Facebook muita gente vê, é bem provável que alguém já tenha visto e possa me ajudar. Era uma oportunidade acerca de um contraste com a vida, acerca até dessa ideia de ganho. E eu tinha que ter escrito, porque se eu tivesse escrito eu não teria esquecido. Dessa vez eu não esqueci, não escrevi achando que eu tinha decorado e não decorei a ideia da frase. É uma gaiola, aí dentro, já viu, Thomas? Não, é uma gaiola onde nessa ocasião, se você viu, você me ajuda, Mário. Estava lá um camarada lá de frente com um computador todo de terno digitando. Aí do outro lado tinha uma outra gaiola, você já viu, Eliana? Você sabe? Também não lembro a frase, porque me chamou tanta atenção essa imagem, acho que ela é fresca, ela de ontem para cá do Facebook. E eu vi outra gaiola e uma mulher trabalhando, como talvez uma diarista. E aí uma outra gaiola também com uma outra pessoa profissional de alguma área. Alguma coisa dizendo: não adianta, ou para que desperdiçar toda a sua vida sendo escravo do trabalho, se aquilo que do trabalho você recebe, nem tempo você tem para usufruir daquilo que você recebe. Quantas pessoas à nossa volta tem um capital, e vocês conhecem o Ribe, muitas vezes ele fala: o patrão dele é milionário, o patrão do Ribe é muito rico. O camarada, às vezes, do ano inteiro, passa 2 meses dentro de casa. Dos 365 dias no ano, de repente, ele talvez veja o filho aí por umas 30 ou 40 vezes durante o ano. Não tem folga, não tem feriado. O que adianta um cara desse ter lancha, ter casa de praia, ter mansão, ter carros aqui, ter casa em Miami, ter casa em Portugal, ter casa na Barra da Tijuca? Esse camarada não tem tempo para curtir, para aproveitar. Hoje ele não tem tempo para curtir, amanhã ele não vai ter. Quero ver se alguém acerta. Saúde para curtir. Saúde para curtir. E a grande realidade, eu já falei para você acerca disso, por isso nós precisamos sair daqui hoje com essa pergunta na nossa cabeça: qual tem sido o meu investimento de vida? Qual tem sido o meu investimento de vida? Eu e minha mãe fomos inquilinos de um casal, eram os senhorios da casa de aluguel onde nós morávamos, onde vieram de Portugal para cá, e começaram a vida aqui no Brasil, e foram galgando situações de vida, trabalharam muito. Quando eles chegaram no momento de vida tranquila, já tinham só ali na rua nossa, mais ou menos umas 10 casas de aluguel, mais em Padre Miguel, não sei quantos apartamentos no prédio, casa de praia, carros, terrenos. Quando a conta bancária tinha aproximadamente 200 mil reais, o marido foi acometido de uma doença. Em 3 semanas faleceu. Depois do falecimento do marido, a esposa, 1 semana depois aproximadamente, veio a falecer. A casa dela, ninguém mexia, a casa dela era uma coisa complicada até das pessoas limparem.
muita tralha, muita coisa antiga, muitos pertences. E aí, em menos de um mês, foi embora o marido e a esposa. Os 200 mil ficou na conta, as casas ficaram, os apartamentos ficaram. Ela só tinha um filho, só tem um filho, o filho é vivo hoje. 2 dias depois, o filho entrou dentro da casa. Parou um caminhão, não era nem baú, caminhão aberto. E o filho foi botando tudo para fora, televisão, geladeira, um monte de coisa que ele fez a limpo. Foi distribuiu coisa pela rua, distribuiu coisa para parentes da esposa dele. Eu sei que todos aqueles pertences que para ela era estimado, para ela era o apego do coração dela, o que acontece? Foi tudo para dentro do caixão dela, né? Foi tudo para a vida após a morte com ela. Sim, igreja? Amém, igreja? Ficou tudo por aí. Investimento de uma vida toda que ficou por aqui. Dentre muitas coisas que a gente aprende com o imperador, o grande rei Alexandre, ou grande, eu já falei isso aqui pelo menos umas 2 vezes e volto a repetir, Alexandre o Grande, ele nos ensina até no seu momento de morte. Quando ele está muito doente, ele pede para que os seus capitães, seus oficiais, obedeçam o seu último pedido de vida. Ele pede que ele seja carregado no meio do povo, naquele cortejo monárquico, real. Ele pede que seu corpo seja transportado no meio do povo, em cima de uma maca, né? Em cima de algum material que era existente naquela época, né? No Chaves se chamaria de padiola, né? Em cima daquela maca. E ele vai sendo transportado até o lugar do seu sepultamento. E ele pede, ainda em vida, que quando ele fosse transportado, partes dos seus tesouros fossem postos verdadeiramente na sua companhia. Algumas coisas com ele. E ele pede que verdadeiramente os médicos que cuidaram dele transportem essa maca, o seu caixão. Transportem o seu caixão. E ele pede para que os seus braços sejam colocados suspensos no ar. Ele diz, depois de ser interrogado, por que disso? E aí vem a explicação. Ele diz, para que as pessoas vejam que todo esse tesouro que eu construí, que eu conquistei, vai ficar por aqui, não vai poder caminhar comigo para onde eu vou. Em segundo lugar, para que as pessoas vejam que a ciência, a medicina que me cercou no período da minha morte, não foi incapaz de salvar e de me fazer voltar à vida. E meus braços soltos no ar, para que todos vejam que de mãos vazias eu vim para este mundo e de mãos vazias eu sairei desse mundo. Então, querido, a realidade que hoje vai tocar no teu coração, na tua mente já está tocando, é quais têm sido os nossos investimentos. Quais têm sido as nossas aplicações nessa vida? Porque o que adianta o camarada chegar ao ponto de ter mais de 10 bilhões de dólares, como o caso do nosso Eike Batista, se toda essa fortuna, quando ele partir, vai ficar por aqui. A conquista de 40 anos vai ficar por aqui. Mas nós precisamos entender que existem conquistas que nos acompanham por toda a nossa vida, chamada de galardão. Chamada de galardão. São conquistas geradas aqui nesse mundo, onde quando nós formos para o reino celestial, tais conquistas estarão esperando para mim, estarão esperando por mim, estarão esperando por ti. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Falei que essa palavra ia mexer contigo. Nós precisamos sair daqui perguntando essa noite, qual tem sido o nosso investimento de vida? Nós vamos chegar à conclusão hoje, se a nossa vida de fato tem valido a pena. Alterar seu verdadeiro entendimento. Você tem ganho? Tem lucrado na sua vida? Ou sua vida tem sido uma vida só de perdas? Precisamos entender isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os... Convido a igreja a fazer esta leitura. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ainda há
pouco nós falávamos sobre o balanço das empresas. E voltando nessa ilustração, para continuar a nos orientar em paralelo a esse texto bíblico, as empresas, ao chegar ao final do ano, fazem o relatório, apresentam o relatório chamado de, quem lembra? Balanço. E é uma oportunidade, como você já ouviu, dos investidores olharem para esse relatório e terem desse relatório as informações se de fato valeu a pena ou não investir naquela realidade, se valeu a pena investir naquele caminho. E muitos desses acionistas empresários percebem na avaliação do relatório, na avaliação do balanço, que desperdiçaram dinheiro, que perderam dinheiro ao longo daquele ano ou ao longo de alguns anos, que todo aquele investimento que a priori a expectativa de cada um deles é que geraria lucro, no final não gerou lucro, gerou perdas. E muitos se decepcionam, muitos se frustram, muitos se revoltam, porque percebem, olham para trás e veem que todo aquele investimento de alguns anos ou de um ano, ao invés de ter gerado lucro, só gerou despesa e prejuízo, e gerou perdas. E anoto aqui que, da mesma forma, ocorrerá ao final do nosso balanço existencial humano. Falei aqui que as empresas, no exercício anual, exercício 2012, vão poder avaliar toda a caminhada, toda a realidade de lucros e perdas da empresa. E no exercício existencial do Guilherme, do Vladimir, do Thomas, da Carla, o mesmo também acontecerá com eles. Quando chegar o momento onde o contador do reino divino, que é o nosso Deus, nos pedir informações acerca de como foi o nosso investimento. E ele vai poder mostrar no dia final, no juízo final, qual foi, ou em que, ou onde, naquele ou naquilo que nós investimos no decorrer de toda a nossa vida. E aquele que um dia fez com que a nossa empresa de vida voltasse a viver, a nossa empresa que por outrora estava falida, voltasse para a caminhada dos negócios existenciais, nada mais justo do que ele, que levantou a nossa vida, que levantou a nossa empresa de vida, no final das contas venha nos perguntar do que nós fizemos dela. Nada mais justo do que aquele que, quando nós estávamos falidos, fracassados, nos levantou, nos deu vida através da sua graça, no final da nossa vida venha nos perguntar o que você fez da vida que eu te dei. O que você fez do investimento que eu pude fazer em você ao enviar a vida do meu próprio filho para morrer no teu lugar? E Deus vai querer de mim e de ti esse balanço, igreja. O resultado dessa vida. O resultado dessa vida. Deus perguntará a cada um de nós, mediante a realidade das nossas ações, das nossas atitudes. E Ele apresentará para nós. Aqui está o teu balanço, Eliana. Aqui está o teu balanço, Isaldite. Aqui está o teu balanço, José. Aqui está o teu balanço, Léo. Miriam. Aqui está o balanço de vida sua. Aqui diz respeito naquilo que você mais aplicou, mais investiu, mais gastou e mais desperdiçou da sua vida nisso aqui. Nisso aqui. Por isso o resultado seu é esse aqui. Balanço existencial diante daquele que é contador existencial de vida no reino celestial, o nosso Deus. E anota aqui
que nesse grande dia, quem investiu mal a sua vida estará diante de Deus e ouvirá do Senhor que não alcançou nenhum lucro, tais que investiram mal a sua vida. Ouvirão de Deus que não alcançaram lucro algum. E o que pensava ser um grande lucro enquanto investiram em coisas ruins e erradas na vida, perceberão que na verdade foi uma grande e terrível perda e que terminou todo o seu exercício terreno com um saldo negativo, devendo algo para Deus sem poder pagar no dia do juízo final. Essa vai ser a surpresa de cada um daqueles que fizerem mau investimento aqui na terra. Vão chegar diante de Deus, vão receber de Deus o relatório do seu balanço de vida e vão perceber que ao invés de terem ganho, perderam e perderam e perderam. E vão olhar e vão testificar, mas do que valeu ter ganho isso, isso, isso e isso, se no final eu perdi a coisa principal, e a coisa principal que nós temos é a nossa vida eterna. A Lucília deu um sorriso que ela lembrou de uma frase que chama-se: a coisa principal é fazendo a coisa principal. Era disso que eu estava lembrando? Acertei? De modo que lá nessa hora a gente vai lembrar se de fato fizemos da coisa principal a coisa principal, ou se de fato investimos, desperdiçamos e nos desgastamos em angariar coisas que no final da nossa vida não geraram lucro nenhum na nossa vida. Geraram lucros financeiros, lucros humanos, posição, conquistas sociais, mas que não geraram lucro nenhum no reino dos céus. Nessa hora, nos depararemos com esse momento. E aí anoto aqui também uma frase para não esquecer: eis o grande segredo que o homem precisa descobrir, que o viver não se restringe aos limites do corpo, que o viver não se restringe aos limites dos que os olhos carnais podem ver, e que o grande segredo que o homem precisa também descobrir é que o viver não se restringe aos limites deste mundo. O segredo dessa vida é saber que a sua vida não está restrita. Aquilo que seus olhos podem ver, aquilo que seu corpo pode usar, aquilo que seu corpo pode vestir, assim como a sua vida não pode estar restrita àquilo que esse mundo pode te oferecer. Aquilo que o seu mundo pode oferecer. Lembro sempre quando falo desse momento de perda e ganho, desperdício, investimentos em coisas, de um fato que a avó de um amigo meu, ela havia comprado um jantar muito caro, um aparelho de jantar muito caro, e ela já guardava mais de 50 anos esse aparelho de jantar, sem nunca ter usado. Há mais de 50 anos, sem nunca ter usado. Ela faleceu, o marido, mesmo velho, não estava morto, casou de novo. O que acontece? Casou com uma mulher mais jovem. No primeiro dia já, vivendo ali na casa, aquela mulher olhando lá os pertences que a véia havia deixado. Ela: que jantar bacana, vamos fazer um jantar amanhã com esse negócio. Meu amigo me conta que ele chegou lá e, para surpresa dele, naquele almoço ou jantar, alguma programação que teve lá na casa da sua avó, quando ele chega lá, ele olha aquelas peças de porcelana do aparelho de jantar que a sua avó partiu sem sequer ter usado. E aí aquela que chegou depois não perdeu tempo, já botou a prataiada, botou a porcelanada toda lá em uso. Talvez chegar lá, de repente, uma meia dúzia já tenha sido quebrada. E ficou por aqui. Eis o grande segredo daquele que encontra lucro na vida. É saber que nós precisamos investir em coisas eternas, meu irmão. Investir em coisas eternas. Investir em coisas eternas. E quantas são as vezes que nós temos investido em tantas coisas que nós sabemos que quando nós partimos daqui vão ficar por aqui. Não levaremos para onde nós formos. Mas nessa hora o Santo Espírito de Deus, ele verdadeiramente nos traz esse entendimento. Porque Deus plantou, porque Deus semeou no teu coração e na tua mente a semente da eternidade.
Deus semeou em meu coração e no teu coração, na minha mente e na tua mente, a semente da eternidade. E semente de eternidade, fala para quem está do teu lado, semente de eternidade são sementes que não frutificam nesse mundo, mas que só frutificam na eternidade. Você entendeu, igreja? Deus nos deu semente de eternidade. E sementes de eternidade não frutificam nesse mundo, porque elas não vão, de fato, germinar nesse mundo, porque não são produtos desse mundo e não são frutos para esse mundo. Mas sementes de eternidade são sementes que hão de frutificar na glória celestial, no reino celestial, para a glória do nosso Senhor, para a nossa alegria, celebração e regozijo. São sementes de galardão que Deus nos tem dado para que nós possamos plantar e assim colhermos na eternidade, na presença do nosso Deus. Mas nós sabemos que o inimigo roubou, retirou de muitos corações esse entendimento. Mas Jesus, quando morreu e nos deu de volta a vida, a existência com Deus, traz de volta ao meu e teu coração a esperança de vivermos uma vida de investimento naquilo que a traça, a ferrugem não pode consumir. Mas investirmos de fato a nossa vida naquilo que vale a pena investir. E eu anoto aqui, ainda tomando como exemplo a questão empresarial, se falamos de perdas e lucros, nada melhor do que fazermos esse paralelo de ilustração de empresa, é que as empresas também não possuem só o balanço, elas possuem também o balancete. Olha que legal. A Helena está até sorrindo, né? A Eliana, nem se lembraram disso. Elas possuem o balancete. O balanço é o fechamento, é o relatório do exercício anual. E o balancete? Mensal. É mais curto. A empresa não precisa chegar no final de 2012 para saber que estava caminhando por um caminho, Magno, de desperdício, de perda. Em fevereiro a gente vai chegar em dezembro de 2012 no vermelho, no prejuízo. Então, o balancete é o relatório mais imediato, é uma avaliação mais imediata. E nós precisamos trazer o balancete para a nossa vida existencial e espiritual humana. Um balancete mensal, um balancete quinzenal, um balancete semanal, um balancete diário. Onde a gente possa olhar para a nossa vida e olhar, olha, ontem eu fiz um investimento que não foi legal. Ontem eu fiz uma aplicação que não foi satisfatória. E termos a condição de nos reposicionarmos no caminho em tempo. Em tempo. Porque se você for esperar para chegar lá no final do exercício da sua vida aqui na Terra, para saber se você fez bons ou maus investimentos, você pode se surpreender com bons investimentos ou com terríveis investimentos, com perdas sem tamanho. Então, necessário é que através do balancete seja para a tua vida uma conversão diária. Qual é a grandiosa experiência que a gente vivenciou no encontro com Deus, que muitos aqui irão vivenciar? É que quando nós saímos de lá, nós já saímos com o coração compreendido, entendido e aquecido pelo Espírito Santo de Deus, que o encontro com Deus não é de fato somente aqueles 3 dias, que o encontro com Deus ele precisa ser diariamente na nossa vida. Que precisa ser diariamente na nossa vida. Que precisa ser todo dia uma conversão para com Deus. Que precisa ser uma aproximação a Deus. Na nossa manhã, seja na nossa noite, no nosso dia a dia, um contato maior com Deus do que foi o contato anterior, do dia anterior. E essa conversão é que nós precisamos viver diante dos nossos investimentos na vida humana. Então hoje é quinta-feira, é uma excelente oportunidade para que você possa olhar para a sua vida e ver quais têm sido os meus investimentos. Eu tenho olhado, Senhor, para isso aqui como ganho. Mas será que de fato isso aqui é um ganho para a minha vida, um ganho para a minha casa, um ganho para a minha família? O Senhor, eu tenho olhado para isso aqui e eu tenho enxergado isso aqui como perda, e por isso eu estou buscando o caminho oposto, porque eu sei que esse é o caminho das perdas e eu sei que esse é o caminho do lucro, de investimentos numa vida na tua presença. Feche teus olhos, curva a sua cabeça.
precisa sair daqui com essas duas palavras: balanço e balancete. Das perdas tirando lucro. Balanço vai ser o resultado que Deus vai apresentar para você no dia do juízo final. Eis aqui o balanço, o relatório da sua vida terrena. Olha aqui o seu investimento. Olha aqui suas perdas. Olha aqui os seus lucros. Olha aqui, você só teve perda, ou você só teve lucro. Ou os seus lucros foram maiores do que as suas perdas. Cada um ouvirá de Deus a resposta segundo o seu balanço existencial terreno. Mas para não sermos surpreendidos nesse dia, em relação ao resultado desse balanço, podemos nessa hora, nessa noite, fazermos o nosso balancete. Buscarmos a orientação do Espírito Santo de Deus em relação ao resultado da nossa vida até o presente momento. A sua vida não se encerrou. Você tem muitos dias e anos em nome de Jesus para viver, mas você tem a oportunidade hoje de fazer uma reflexão dos seus valores, dos seus princípios de vida. A contabilidade do reino de Deus nos convida diariamente a um bom exame de consciência diante do Espírito Santo de Deus, no sentido de saber com clareza e verdade o que é que estamos fazendo da nossa vida. E aí nós vamos perceber qual tem sido o grande investimento do meu coração e da minha mente. Será que o meu maior investimento é o investimento nos meus filhos? Será que o meu maior investimento é no meu trabalho? Será que o meu maior investimento é no comércio? Será que o meu maior investimento é no acúmulo de riquezas? Ou eu tenho de fato investido naquilo que é eterno? Naquilo que verdadeiramente eu vou poder herdar, tomar posse e desfrutar de eternidade em eternidade. Diante do balancete de Deus, todo dia é tempo de nos converter, de acertar as contas negativas e fazer novos investimentos na nossa vida espiritual. Alguns aqui nessa noite estão olhando diante de Deus e estão vendo que o balancete de hoje mostra que você está com conta negativa com Deus. Alguns aqui que, ao serem direcionados pelo Espírito Santo de Deus, estão percebendo: eu estou com saldo negativo diante de Deus. Estou com perdas no relatório que Deus, nessa hora, mostra a você, mostra ao teu coração. E hoje é uma oportunidade de Deus transformar essa conta negativa em uma conta positiva na presença dEle. Hoje é uma oportunidade de você trocar investimentos humanos em investimentos espirituais. Invista no amor a Deus acima de todas as coisas. Invista no investimento para com o seu próximo. Investimento na prática do amor, na prática da obra de Deus e na prática da sua fé cristã. Esses são tipos de investimentos, modelos de investimentos para toda uma vida. A grande diferença da nossa vida é a nossa caminhada de fé. E vocês ouviram nessa noite quantos testemunhos, resultado da fé, que foram verdadeiramente testificados pela boca das servas de Deus aqui nesse lugar. A grande diferença da nossa vida de fé é do controle contábil de vida que nós temos, mediante o nosso balancete diário na presença do nosso Deus. É que o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza, Ele não é um Deus avarento, Ele não é um Deus egoísta. Ele não vai exigir de você mais do que aquilo que você pode oferecer para Ele. Ele não é um Deus avarento, Ele não é um Deus egoísta, Ele não é um Deus orgulhoso. O pouco que você conseguir lucrar com a sua prática cristã, já será muito para Deus. Porque o que nós temos a oferecer para Ele que Ele já não tem? O que nós podemos dar a Ele que Deus já não seja dono? Deus é dono de tudo. Tudo quanto Ele deseja é que nós façamos investimentos naquilo que perdura, naquilo que é eterno, naquilo que é bênção para a nossa vida. É nessa hora que a gente verdadeiramente percebe que se nós fizermos investimentos no reino, ainda que inicialmente, pela nossa dificuldade e limitação, sejam investimentos pequenos, inicialmente poucos investimentos, a palavra do nosso Deus diz que se nós formos fiéis no pouco, se nós formos fiéis no pouco, sobre
muito Ele nos colocará. Se você for fiel ao Senhor, tua vida, nos teus investimentos, ainda que a priori sejam poucos, certamente o Senhor te colocará sobre o muito. Certamente o Senhor fará prosperar o teu caminho. Certamente o Senhor fará multiplicar o teu investimento. E você ouvirá do Senhor: porque fostes fiel na administração do pouco, sobre o muito te colocarei. E assim, perceberemos que a administração da nossa vida terrena, ela é de modo maravilhoso, imprescindível e importante, para que o resultado do nosso balanço, ao final da nossa vida, nos mostre que investimos em coisas incalculáveis e investimos em coisas inestimáveis. Coisas que nós não podemos calcular, coisas que nós não podemos dimensionar, porque investimos na nossa vida com Deus. E investir na vida com Deus é ter a certeza de que tudo quanto precisamos, certamente Ele nos dará. Pois a palavra dele, em Mateus capítulo 6, 33, diz que mais buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Invista no reino de Deus e Deus investirá na sua vida. Gaste tempo com Deus e Deus gastará tempo com a sua vida. Invista na obra de Deus e Deus investirá poder, bênçãos na sua obra de vida, na sua obra de família, na obra da sua casa, na obra dos seus desejos, dos desejos do teu coração, pois o Senhor é fiel. Mas Ele tão somente pede: invista em mim, pois eu investirei em você. Faça um bom investimento, um investimento para toda a vida. Invista naquilo que é eterno, invista nas coisas espirituais. Fique de pé, vamos orar nessa hora. Se você está aqui pela primeira vez e deseja estabelecer conosco essa caminhada, passo de fé, nosso diácono Max está ali, você só levanta a sua mão para você pegar o pedido, ok? Ele está ali à porta com os pedidos ali para serem escritos ali no papel, ok? Estamos começando hoje nosso segundo passo de fé, segundo ciclo passo de fé. Nós tivemos a primeira campanha de 7 passos, fechamos e iniciamos na semana passada nosso segundo ciclo passo de fé desse ano, com muitas vitórias, muitas bênçãos aí para contar, porque Deus ele é fiel e Deus ele nos tem honrado. Quando Deus soprou no meu coração o desejo da gente trazer essa campanha, esse seminário Passos de Fé, que nós fechamos no ano passado, e trazer de volta esse ano, Deus colocou no meu coração a frase que foi a primeira frase dita aqui no primeiro culto Passos de Fé, de que Deus iria honrar a nossa fé. E é isso que nós temos visto. Deus tem honrado a nossa fé. Deus tem honrado a minha fé. Deus tem honrado a sua fé, que diante dele tem se mantido comprometido com aquilo que diante dele você clamou e pediu. E certamente assim ele responderá para a glória do Senhor, para a glória do nome dele e para que você possa se regozijar na presença dele. Vamos orar? Feche os olhos. Vou convidar nessa hora o nosso diácono Narciso, ele vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos até aqui já recebidas, e ele vai estar também orando ao Senhor, pedindo a Deus. Pode vir aqui, diácono Narciso, por gentileza. Ele vai estar orando ao Senhor por aqueles que estão iniciando hoje a caminhada Passos de Fé. Ele vai estar orando, pedindo a Deus por aqueles que já estão na segunda, aqueles que da outra semana, da outra ciclo, entraram na metade, no terceiro passo de fé, no quarto passo hoje, no quinto passo, e estão ainda em conclusão. Qual é a grande realidade que a gente diz? A gente só vai ter de Deus aquilo que a gente nunca teve de Deus, quando nós fizermos para Ele aquilo que a gente nunca fez. Se você quer receber de Deus aquilo que você nunca recebeu, quer ter de Deus aquilo que você nunca teve, faça para Ele aquilo que você nunca fez, e certamente Ele fará por você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Com você, sim, Isaudite? Ô, benção! Então vem aqui na frente também, nós vamos glorificar o Senhor por esses 2 anos de casamento, desse casal novinho aí, né? 15 anos de casamento, é bênção demais. Então nós vamos agradecer ao Senhor, nada mais, nada melhor do que um maridão, né? Está aí como voz de gratidão ao Senhor, louvando a Deus pela vida,
desse casamento, desta família constituída e pedindo pelas nossas vidas aqui também, para que Deus traga respostas, amém? Quero pedir ajuda aqui, cadê? A Maria Félix, que foi muito abençoada aí, que ela possa erguer aí a nossa urna. Cadê a nossa urna? Ah, gente, está aqui a nossa urna, gente, passo de fé. Então o Narcisão vai estar orando ao Senhor, Maria Félix vai estar levantando, erguendo diante de Deus a nossa urna de oração, para que Deus assim nos responda como até aqui Ele tem respondido. Amém? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós sabemos e temos a certeza de que Tu és também o nosso Deus. Como Tu disseste àquele servo do passado, Tu está falando com nós nesta hora. Meu Deus, eu lhe agradeço, ó Deus, por tudo que Tu tem feito a nós. Porque sabemos que a Tua palavra nos afirma que Tu estás de mãos estendidas para derramar sobre nós as Suas bênçãos. Nesta hora, ó Deus, eu quero Te agradecer por tudo que ouvimos aqui nesta noite. Quero Te agradecer também, ó Deus, pelos Teus servos que estão iniciando essa caminhada de passo de fé nesta noite. Derrama sobre eles, meu Deus, a Tua bênção, Teu poder, a Tua graça, e que eles venham se revestir do poder do Teu Espírito Santo, para andar nos Teus caminhos, para fazer a Tua vontade, para caminhar neste caminho que é Jesus Cristo, porque Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por isso, nós estamos nesse caminho que nos conduz à vida eterna. Muito obrigado, ó Deus, por todas as famílias desta igreja, por todos os irmãos, meu Deus, que estão aqui, e por todos aqueles que hão ainda de se enfileirar aqui junto com nós nesta casa, para ganhar almas para o Teu reino. Abençoa a todos, meu Deus, abençoa o pastor Diego, abençoa a sua família, abençoa cada um de nós, que a Tua mão de poder possa nos caminhar para os nossos lares, debaixo da Tua potente mão, pois nós sabemos e cremos que Tu é um Pai de amor e um Pai de misericórdia. Por isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A igreja pode se assentar? Não sei se o José Carlos trouxe um CDzinho, vindo nos visitar. Orada é esse que nós temos que cultivar no nosso coração. É esse que precisamos ter. Aleluia. Todo mundo necessita do Senhor. Todo mundo necessita. Nessa vida, seja lá quem for, é a coisa mais bonita, que é o verdadeiro amor. Eu também busquei bastante